Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, para mais um encontro nosso de estudos na tarde de hoje. Vamos iniciar os nossos trabalhos acompanhando a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódios que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desesperos que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve alegrias, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Bom, meus irmãos, como tema de estudo da tarde de hoje, nós temos o estudo da obra Nosso Lar e estamos no capítulo 17. Relembrando o capítulo anterior, o Lísias recebeu a visita inesperada, né, e mais gloriosa da mãe dele, que o deixou muito feliz, o tocou de maneira muito significativa, e a mãe, né, embora saudosa, né, do filho, do contato com o filho, na realidade ela foi ali não apenas vê-lo e não apenas cumprir um desejo social, uma ação social ou uma ação de mãe para filho, né, uma visita social ou uma ação de mãe para filho, mas sobretudo ajudar o filho eh, com impulsos de entendimento, de compreensão, de reajustamento. E a gente vai ver o efeito desse trabalho, né, e do esforço também do próprio André Luiz no capítulo de hoje. Em casa de Lísias. Não se passaram muitos dias, ou seja, não precisa aqui, não tem informação precisa de quantos dias, mas fala que não foram muitos, após a inesperada visita da minha mãe. Quando Lísias veio me buscar, a chamado do ministro Clarencio, eu o segui, surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. E aí, Clarencio, meu amigo, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Olha só, um estágio de observação e aprendizado. E continua ele, Henrique de Luna, o médico que estava com a responsabilidade do tratamento de André Luiz, deu por terminado o seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olha só, não se perde tempo lá, né, com lazeres, folguedos, etc. Olhei para Lísias como o irmão que devia participar da minha felicidade indizível, indescritível, né? Naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova, uma vida de trabalho, uma vida de serviço. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, ou seja, não precisava mais ocupar aquele leito, né? Examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo e consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa enquanto perdurar o curso de observações, ou seja, esse período de um ano. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei-o
o visitador, né, olhou para Lísias num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Principalmente esse tipo de alegria mais elevada, né? Falta-nos as palavras. Guarde este documento, disse-me o ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício, ou seja, o intervalo das experiências carnais, das reencarnações, deve ser bem aproveitado. Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Então, foram em direção à casa de Lísias e chegaram até uma casa com um colorido jardim à frente. É aqui, exclamou o delicado companheiro, o nosso lar dentro de nosso lar. E aí ele fala, né? Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Ou seja, ele já tinha consultado a sua mãe sobre a possibilidade de levar André Luiz para fazer parte da família, né? De conviver com a família. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Essa casa é sua, e abraçou ele. Soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiando algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Aí a senhora falou, né, a mãe de Lísias, está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra, ou seja, a pessoa faz o agradecimento e a pessoa responde ao agradecimento com aquelas frases construídas, né? Aquelas frases habituais. Rimo-nos todos da situação. E falei comovido, que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegrias e paz. Entramos, ambiente simples e acolhedor. Então, vai fazendo uma descrição básica do ambiente, identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazeroso. Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Aí, ó Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa. Não faças ironias, né? Então a mãe brincou com Lísias, né? E aí ele comentou, né, que apenas a vida, né, que o André Luiz estava agora os horizontes da vida que o André Luiz agora estava ampliando, não correspondiam exatamente às aos ensinamentos comuns e às expectativas da maioria das pessoas que se encontram ainda encarnadas, né? Em seguida, os conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, ou seja, de onde ele era, como vivia, o que fazia. Vinha saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, também igualmente Rio de Janeiro. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Olha só, uma hospitalidade com ternura, mas com certeza, simplicidade,
pureza da alma, né? Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Em nosso lar, né, sobre questão de livros, temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Ou seja, aqueles escritores que muitas vezes utilizam seus atributos intelectuais, sua inteligência, mas em vez de produzir muitas vezes uma literatura engrandecedora do espírito, esclarecedora, né? Uma literatura que provoca reflexão com um bom direcionamento, né? Que estimula o aprendizado interno e externo, né? Principalmente o interno. Então, lá não se cria, lá não prospera. Em seguida, Lísia chamou-me para ver algumas dependências da casa. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Então, ou seja, é aquele período do final da tarde, em nosso lar, onde ocorria a oração coletiva a partir do prédio da governadoria de nosso lar. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, quando ele se encontrava lá no Parque Hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. Ou seja, do seu restabelecimento, né, com a liberação do tratamento, é porque ele alcançou uma condição de equilíbrio. Então, além da sua condição, ele agora estava ainda numa condição ainda de maior enlevo mental e emocional, porque se encontrava, ele tinha sido convidado e recebido por uma família de amigos e algumas pessoas aceitaram ele, mesmo sem o conhecê-lo, né? Confiando no julgamento do Lísias, no caso, seus parentes, né? E o André Luiz se sentiu verdadeiramente acolhido. Então, essa experiência de uma pessoa que se encontra sozinho, afastado de seus familiares, sem pessoas conhecidas próximas por perto, ela ser acolhida por outras pessoas como se da família fosse, é uma experiência muito tocante. Então, é aqui que ele está chamando a atenção, que ele, naquele momento, se sentia dominado de profunda, misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior. Olha só que bonito. Minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então, meus irmãos, que capítulo aparentemente simples, prosaico, comum. Ele foi convidado a ir morar numa residência em nosso lar, residência de um amigo, com a sua família, né? E, no entanto, quantas experiências marcantes para o coração de André Luiz, né? Que possamos aprender um pouco com as experiências desse nosso irmão. Então, concluímos aqui a leitura do capítulo, a leitura comentada do capítulo 17. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos então encaminhar o encerramento dos nossos estudos na tarde de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos nossos irmãos espirituais, dos nossos guias, mentores, dos guias e guardiões da casa, dos mentores, agradecendo a oportunidade de termos compartilhado esse momento de estudo, de leitura, de reflexão,
e pedindo para que as bênçãos e os méritos, as luzes produzidas por esse nosso estudo na tarde de hoje, possam alcançar outros seres, outras consciências, levando até eles a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Agradeço a todos, um bom fim de semana, até o nosso próximo estudo, semana que vem. Um grande abraço.